Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, gente. Hoje fazendo aquela caminhada minha que eu faço toda semana. Agora cada vez eu tô mais cansada, não sei o que é, mas eu continuo firme, continuo na arte marcial e tal, treinando, tô gostando bastante, tô feliz, tô bem lá, me sinto bem lá. Você percebe a diferença, né? Quando eu tô num dojo em que eu percebo que tem respeito pela mulher, eu fico, tá? Eu fico, vou ficando. Mas você percebe a diferença, né? De um dojo que tem respeito pela mulher, que eles são tranquilos, né? O pessoal, cada um tá preocupado com seu próprio treino, ao invés de ficar fofocando a vida dos outros, querendo derrubar os outros, né? Não que não exista machismo, machismo existe, não tem ponto pacífico, né? Os homens são machistas, é ponto pacífico, tá? Isso não tem como arrumar, porque isso é cultural, ele nasceu já com essa educação deformada que foi passado pelo pai e a mãe, os avós, e é isso, né? Isso aí é cultural, não tem como arrumar o machismo dos homens. Eles são machistas e vão morrer machistas. Só que tem alguns lugares que você vai treinar, que na verdade é esse lugar que eu estou agora, que o pessoal é mais tranquilo. O pessoal é mais tranquilo, você não vê, o professor não fica, o mestre não fica falando bobagens, né, das mulheres, como eu vi em outros dojos em que eu estive, né, do Wing Chun, o professor ficava falando misoginia, né, usava um banheiro feminino, lá não, lá onde eu tô, tá tranquilo agora, eu tô gostando e vou ficando. Então quando eu tô num dojo que tem respeito pela mulher, que eu me sinto bem, eu fico e elogio, tá? Então eu vou ficando, né? Tô gostando do Kung Fu, tô gostando do Krav Maga, bastante. Gosto do ambiente lá, acho que existe respeito, o banheiro feminino é respeitado, eles não ficam falando bobagens de mulher, assim, o professor não fala, praticamente o professor, o mestre é super compenetrado, né, na aula, ele quase não fala, e quando fala é das técnicas, assim, o professor também. Então, eu tô gostando, tô me sentindo bem, vou seguir lá. Então você percebe, né? O machismo tem, só que tem lugares em que os homens são um pouco melhores, né? Com um comportamento um pouco mais civilizado, são mais educados, são mais envolvidos com treino, ao invés de ficar falando mal da mulher, entendeu? Então, é a primeira vez, assim, gente, eu tô há muitos anos na arte marcial. Fiquei muito tempo no Aikido, Aikido é um machismo extremo. Eu estive em vários dojos de Aikido, de várias linhas de Aikido. O machismo é extremo no Aikido, tá? É um jogo de vaidade. As pessoas não se concentram nas técnicas. Um fica falando mal do outro, um quer derrubar o outro, eles querem derrubar você. Você entra num jiuasa, eles ficam te zoando, né? São ultra machistas, os senseis também são, né? Os senseis que eu tive lá de Aikido, né? Ultra machistas, tá? Todos, entrei em conflito com todos os senseis que eu tive. As mulheres no Aikido são bem machistas também, tem conceitos bem machistas, são bem submissas. Também não tive uma identificação com elas, entrei em conflito com elas também. Então assim, o Aikido é demais, né? Fiquei 5 anos lá e me debatendo com o machismo lá deles, eles me tirando do dojo, sabe, perseguindo, uma coisa horrível, tá? Uma coisa horrível. Não deveria ser, porque a arte marcial, Aikido, prega, né, a diversidade, né, mas infelizmente eles não entenderam nada lá no Aikido. Os anos que eu estive lá foram muito ruins. As pessoas não têm o menor, as mulheres são super conservadoras, super conceito machista, submissas. Mas uma coisa impressionante é que a mulher não sabe o que é machismo. Eu percebo isso. Quando eu tô falando com as mulheres, eu percebo isso. Elas não sabem reconhecer um comportamento machista nos homens. Porque foi muito normatizado, né, o machismo deles. Elas acham que é normal. E você vai vendo isso, o que me preocupou muito, porque eu tô treinando com meninas, né, também. 11, 13 anos, é impressionante como elas são, assim, elas não têm, né, uma bagagem, um discernimento, um conhecimento do que é um comportamento machista no menino, né, com os meninos com os quais elas convivem.
fui conversando com elas e eu fui ficando impressionada, né? É muito triste, né? Mas as meninas não têm, você percebe que elas não têm um conhecimento, né? Uma consciência do que é um comportamento machista nos meninos. Elas não sabem. Elas defendem os meninos com comportamento machista, né? E aí quando você vai falar, elas se incomodam, né? É a mesma coisa que eu vejo nas mulheres, né, da minha idade, mais velhas. Elas passam o pano, né? Elas têm medo de falar e tal. E aí passam o pano. Mas esse é um traço que eu venho, né, observando nas mulheres, nas meninas, né, que é uma coisa que me preocupa mais, né, a falta de conhecimento, de crítica, né. E os meninos, né, dessa geração jovem, bem machistas mesmo. A gente acha às vezes que o machismo está só no homem velho. Homem velho que eu tô falando, um homem com 30, 40, 50 anos, 20, não, mas não é. O jovem é bem machista também, bem misógino, impressionante, né? É uma coisa chocante. E fora a conversa, né, das mulheres, né, das meninas, muito falando de maquiagem. Elas estão sempre incomodadas, né? Com a autoimagem delas, né? É uma coisa impressionante, né? A autoestima é muito baixa, né? Você vai vendo já isso na menina, o que é muito preocupante. E é cultural isso, né? É da mídia, colocando que a mulher tem que ser magra, tem que ser loura, tem que ser, sabe? Essa coisa que a mídia incute, né, na mulher. E a mulher fraca absorve isso. E você vê isso muito forte nas meninas. É como a sociedade que a gente vive diminui, né? Bota a mulher para baixo, né? Bota a autoestima dela lá no pé. Por isso que ela tem que se libertar, né? Desses preceitos sociais. Então eu percebo isso, me preocupa muito, né? Como a mulher não tem conhecimento, né? Então muitas vezes eu fui falando com essas duas meninas e fui explicando, esses meninos que vocês estão falando, isso é um comportamento misógino e machista. Aí elas falavam, não, mas não tem mais. Claro que tem. Eu falei, tem, na geração de vocês tem mais ainda, né? Prestem atenção nesses comportamentos. Então elas se incomodaram, né? Eu abri o olho, né? Então quando você abre o olho, começa a falar as coisas, as mulheres se incomodam. É triste isso, mas é verdade. Elas se incomodam quando você fala do machismo dos homens e elas passam pano, né? Isso me irrita, eu me incomodo com isso. Elas se incomodam de eu falar que eu tô tirando o véu, né? É o véu, né? A visão fechada, né? A visão errada, né? Equivocada da mulher, eu tô tirando o véu. E elas se incomodam, né? Quando eu tiro o véu. E eu me incomodo de vê-las colocando o véu, passando o pano, né? A pior coisa é você ver mulher passando pano para coisa errada de homens. Por isso que eles estão assim, eles não evoluem. Aí, essa semana o cara, né? Aquele cara que discutiu comigo, que se envolveu com uma mulher casada e jogou a culpa na mulher pela incompetência dele, né? De ver que a mulher era casada, porque é impossível você se relacionar com uma pessoa casada e não perceber. É impossível. É impossível, é burrice, né? Ele provavelmente não quis ver, ele deve ter visto e se enganou. Então o erro foi dele, né? Cada um oferece o que tem, né? Se uma pessoa é traíra, boa coisa ela não é, mas se uma pessoa traíra tá te convidando para ser regra 3 e você aceita, é você que tem autoestima baixa, né? É você que tá aceitando, né? Ser regra 3, ficar em segundo plano. Se você aceita ser migalhas, então é você que tem um problema de autoestima, não é a outra pessoa. Cada um oferece o que tem e o que não tem, né? É isso, essa é a verdade. Então, essa semana ele se encontrou comigo, achei muito engraçado. Ele falou, não, eu não vou brigar, eu não vou discutir. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, você é muito assustada, falou pra mim. Eu falei, não, eu não sou assustada, eu sou desconfiada com vocês. Eu sou desconfiada com os homens. É diferente. Não é que eu sou assustada, eu sou desconfiada.
Porque vocês não são confiáveis. Essa história, a história de vocês, né? Vocês são culpados, né? Por terem essa fama. Isso incorporou no gênero, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu também não confio em vocês, porque ele foi traído, né? Na verdade ele foi traído não, ele se deixou trair, tá? É isso. A pessoa que se envolve com uma pessoa casada, ela tem autoestima baixa, né? Ela gosta de ser, ficar nas migalhas, né? É isso. Então, o problema é que ele tem que resolver, né? Aí ele virou, mas eu também não confio em vocês. Eu falei, bom, então nós temos isso em comum. Mas vocês têm já uma trajetória de trairagem, né? Os homens têm uma trajetória de trairagem, tá? É já histórico, vem desde a Idade Média, entende? Então fica difícil mudar, né? Fica difícil mudar essa fama, né? Ruim que eles criaram pra eles mesmos, né? Então é isso, gente. Eu me divirto, né? Claro, a arte marcial em primeiro plano, né? O foco na arte marcial, mas esses bastidores fazem parte, né? Você vai vendo o comportamento das pessoas, o comportamento dos homens, né? O comportamento machista, aquela coisa toda. Alguns dojos são bons, outros são um pouco mais complicados. O machismo tá em tudo, mas tem alguns dojos que dá pra você ficar, né? Numa boa, né? E você vai levando